Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos neste momento estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus e hoje o tema é a criação. Você já parou para pensar que Deus ele tem um plano na sua vida? Você já parou para analisar que tudo o que existe foi para o benefício do ser humano e foi para resgatar o ser humano? Hoje você vai entender um pouquinho sobre o quanto é importante você ter a certeza de que Deus te ama e que quer o melhor para cada um de nós. Mas antes disso, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o momento. Bondoso Deus e Pai, queremos agradecer por cada momento em nossas vidas e queremos te pedir que neste momento o Senhor esteja conosco para que possamos, através da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, possamos entrar em contato direto com o Senhor e fazer o melhor em nossas vidas para em breve termos um encontro com Cristo Jesus. Obrigado por tudo e abençoa cada um daqueles que estão neste momento estudando a Tua Palavra. Que eles possam também ser tocados pelo Espírito Santo e que a vida deles possa se encontrar em conformidade com a Tua vontade, para que nós possamos entregar cada dia a nossa vida nas Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, mas sempre esteja conosco, porque sem a Tua presença nada somos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, onde nós vamos entender aí um pouquinho sobre a criação e como nós vamos perceber que nessa criação você é a beleza da criação, né? Livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, é o primeiro livro da Bíblia, você percebe que lá está escrito que no princípio Deus criou os céus e criou também a terra. E quando nós estudamos isso, nós entendemos que essa criação, ela foi para benefício de alguém que depois nós entendemos que foi o ser humano, criado lá no sexto dia. E quando nós percebemos isso, por muitas das vezes, nós deixamos passar despercebidos que nós somos importantes. Nós somos a beleza da criação de Deus. Porque nós damos a Ele toda a honra, toda a glória, ou devemos dar, né? E por isso precisamos estar empenhados em fazer aquilo pela qual Deus nos designou. Alguns detalhes importantes aí da criação, que foi Deus, no primeiro dia, a Bíblia relata que Ele criou a luz. Ao criar a luz, Ele coloca então separação entre dia e noite. Ou seja, um período então de 24 horas. Deixando assim 12 horas separada para o dia e 12 horas separada para a noite. Ainda no segundo dia, Deus cria então o firmamento, ou seja, a atmosfera. Ele faz então a separação entre as águas e a terra. Por que ele faz a separação seguindo essa certa sequência? Porque, na verdade, no terceiro dia, ele separando a água do firmamento da terra, ele coloca na terra a vegetação. Ah, interessante, esse aí é o terceiro dia. E a cada criação que ele ia fazendo, a Bíblia relata no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, no verso 4 também, que ao criar ele via que tudo que estava sendo feito era bom. Olha para você ver que interessante. E aí vem então o quarto dia. Ao separar as águas da terra, ele cria então na terra, no terceiro dia, os animais, a vegetação, aliás, e no quarto dia ele cria os animais aquáticos. Né? Ele fez a separação, então ele criou ali os peixes e tudo ali que existe no mar e nas águas. Bom, continuando, no quinto dia, ele cria então os animais terrestres, né? Olha que interessante. Ele cria os animais aquáticos, depois cria os animais terrestres, e tudo isso ele ia criando através de uma ordem dada por ele, através da sua palavra. Ele falava e aquilo ia aparecendo. Bom, até aí, tudo estava perfeitamente sendo criado através da sua palavra, da voz de Deus. Agora, no sexto dia, nós sabemos que ele criou o ser humano, como está no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo
Primeiro, né, nós percebemos aí que Deus, ele vem aí criando o ser humano no sexto dia, né? Ao criar o ser humano, o sexto dia, em Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Gênesis 1, 26, ele disse assim, olha, também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, que já estavam criados, né? Domínio sobre as aves do céu, que também já estavam criados, sobre os animais domésticos, que também já estavam criados, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Aí, o versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Prestar aqui bem atenção de que ao Deus criar todos esses itens até no quinto dia, ele no sexto dia cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. E ao criar o ser humano a sua imagem e a sua semelhança, ele dá ao ser humano a capacidade de ter domínio sobre tudo aquilo que ele tinha criado antes. Por isso que o tema é você, a beleza da criação. Porque Deus teve um propósito antes de criar o ser humano, e ao criar o ser humano, ele dá de presente tudo aquilo que foi criado antes. Agora, sabe o que é mais interessante? E que vai ser tema por muitos dos nossos estudos, é que ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Prestem bem atenção que quando ele cria os animais, ele faz separação e tudo mais, ele diz e as coisas acontecem. Mas para criar o ser humano, ele fez algo diferente. Olha só para você ver. Ele, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Gênesis 2, verso 7. Diz o seguinte: então formou Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Prestem bem atenção que para criar o homem precisou de 2 itens: pó da terra, fôlego de vida. Esses 2 itens deu início à formação de uma alma vivente. Presta bem atenção que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É bem diferente, porque na verdade, ao sermos uma alma, é a formação, é a junção de pó da terra mais fôlego de vida. E sabe o que é mais importante nisso tudo? Que ele, ao dar-nos o fôlego de vida, partiu dele próprio. Ao formar-nos, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ou seja, saiu dele. Nós temos em nós algo que é divino, pertencente unicamente a Deus. Então, percebeu que até aqui você é o tema principal da palavra de Deus. Você e eu somos a parte central de toda a Bíblia. Aqui já demonstrou isso. Ao nos criar, ele colocou-nos à sua imagem e semelhança. Ao nos formar, ele soprou no ser humano o fôlego de vida, que é parte dele. E tudo que foi criado antes foi criado para benefício do ser humano criado no sexto dia. Percebeu agora o quanto você é importante? Percebeu agora que a beleza da criação somos eu e você? Não deixe ninguém menosprezar você, não deixe ninguém colocar você para baixo, porque Deus te ama e tem um plano na sua vida. O plano de tornar você parte integral do plano divino, que é o plano da salvação. Então, nesses primeiros contatos que estamos tendo aqui com a Bíblia, através do livro de Gênesis,
Você percebeu que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como que isso aconteceu? São estudos que nós vamos ter mais para frente. Então queria que você sempre estivesse acompanhando, né? Para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, algumas perguntinhas aí para você responder. Quem é o tema central da criação? Pergunta número 2. Tudo que foi criado para benefício de quem? Pergunta número 3. Deus, ao criar o ser humano, ele nos criou à imagem e semelhança de quem? Essas 3 perguntas, se você responder, você entendeu todo o estudo deste momento. Agora um último detalhe importante. Para formar, então, os dias semanais, está faltando um dia, que é o 7º dia da criação. Nesse 7º dia da criação, o que ele fez? Gênesis, no capítulo 1, vamos voltar lá para conferir. Abra sua Bíblia, tá? Confere aí na sua Bíblia, seja você de qual denominação for, confere aí na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, né? O que realmente está escrito aí, para que você possa entender como é que foi tão importante o plano da salvação. Gênesis 1, a partir do versículo 31. Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Houve então tarde e manhã, o 6º dia. Capítulo 2 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, em que dia? Está aí na sua Bíblia? Havendo Deus terminado no 7º dia, a sua obra que fizera, descansou, grifa aí essa palavra na sua Bíblia, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora o verso 3, que é o mais importante de todos. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Perceba aqui que no 7º dia, Deus ele cria o descanso. Só que tem aqui algumas interrogações para nós, né? Deus cansa? Será que isso que ele fez deixou ele cansado? Então, o que você tem que entender? Que esse é uma pesquisa que vamos fazer em outro estudo mais à frente. Então que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te iluminar, mas tenha certeza que você é o tema central da criação de Deus. Deus tem em você a sua obra-prima. Deus tem em você um ser importantíssimo que fez com que o amor dele pudesse ser manifestado para toda a humanidade, para todos os planetas. Amém? Que Deus possa abençoar você. Feche seus olhos, vamos finalizar com uma oração. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por ter nos dado a condição de entendermos que somos o tema central da Tua Palavra, que fomos criados à imagem e à Sua semelhança, e que um dia o Senhor nos virá para buscar-nos, para levarmos para as mansões celestiais. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso e continue com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.